Saudações, amigos de arrepiar. Eu sou o Natan e hoje nós teremos mais um relato de arrepiar. Trata-se do fruto de uma pesquisa que nos fez levantar este questionamento que ajudou a fazer o título da postagem. Abduções em Belém. Teriam extraterrestres visitado a nossa cidade? Meus amigos, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que eu não estou exagerando, que o título da postagem não é apenas para chamar a atenção, que existe aí um fundamento nisso. Vamos ao relato. Bem, meus amigos, o assunto ufologia extraterrestre é um assunto que chama a atenção das pessoas. Muita gente é interessada no tema. Quem pesquisa um pouco a respeito conhece o caso Varginha, aquela captura que teria acontecido em Minas Gerais, de seres extraterrestres que teriam sido vistos por várias testemunhas, entre as quais as mais famosas são aquelas três garotas ali que aparecem em algumas entrevistas dizendo que teriam visto um ser alienígena agachado ali no canto de um muro numa ruazinha deserta. O caso Varginha, ele ganhou repercussão internacional e ele foi bastante comentado aí pelo pessoal que estuda ufologia e pelo pessoal leigo também, porque ele passou nos telejornais, ele passou na TV aberta e, como eu disse, ele foi bastante divulgado aí mundo afora. Isso aconteceu em 1996 e se desdobrou aí ao longo dos anos. Até hoje, o caso Varginha, ele dá muito pano para manga, porque volta e meia se descobre uma coisa nova. Já se sabe, por exemplo, que um militar teria morrido ali após ter capturado um dos extraterrestres que foram levados ali, possivelmente, para outro país. O caso Varginha, né, ou como muita gente chama também, o incidente em Varginha, ele ocorreu em Minas Gerais, justamente na cidade que dá o nome ao caso, Varginha. Mas o que muita gente não sabe é que muito provavelmente em Belém aconteceram casos de contatos com alienígenas assustadores, meus amigos. Isso mesmo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo as histórias desses casos que nós pesquisamos na época pessoalmente e que a gente traz agora aí para vocês, tá bom, meus amigos? Bom, a gente vai começar falando do OVNI que teria sido visto ao lado da janela de um apartamento onde estavam alguns estudantes universitários ali reunidos, né, e que depararam-se com um objeto voador não identificado ao lado da janela do apartamento. Esses jovens, no ano de 1996, deram uma entrevista aí para um jornal de grande circulação em nossa cidade, narrando a experiência deles. Não obstante, meus amigos, este não foi o caso mais impressionante. Houveram mais alguns casos, conforme eu vou mostrar para vocês, e todos eles bem assustadores. Um outro caso que nos chamou bastante atenção e que ganhou repercussão nacional é o caso do pouso do OVNI no ano de 1996 em uma igreja no bairro do Guamá. Meus amigos, é isso mesmo que vocês ouviram. Um OVNI teria pousado numa igreja no bairro do Guamá e esse fenômeno teria sido testemunhado pelo sacristão da igreja. A história, ela se inicia assim. O sacristão da igreja, o senhor Alfredo, ele, segundo o que ele próprio nos contou, porque na época a gente tinha um grupo de pesquisas e a gente foi lá atrás, conversou com ele e ouviu da própria boca dele essa história. Segundo ele estava ali por volta de meia-noite fechando a igreja depois de ter ajudado o pároco da igreja, que era professor universitário, a corrigir umas provas. O padre estava corrigindo as provas e ele ali auxiliando o padre no que ele precisava.
Então o padre que não morava lá na igreja foi embora, e o Alfredo, que morava, né, após despedir-se do padre, ele fechou a igreja, saiu por trás. A intenção dele era ir para o kitnet, que ficava logo ali do lado da igreja, né, bem nos fundos, no quintal da igreja. E quando ele ia fechando a grade para sair, ele olha para trás, ele depara-se com um objeto voador não identificado acima da copa de uma mangueira. É, meus amigos, isso mesmo que vocês ouviram. O Alfredo, o sacristão, quando ele olhou para trás, havia ali um objeto que, segundo ele, deveria ter as dimensões de um carro popular, mais ou menos. E esse objeto, ele estava ali pairando bem acima mesmo, bem rente da copa de uma árvore, né? Esse objeto tinha uma espécie de luz que ele lançava, né? Uma espécie de farol com o qual ele focava ali a copa da árvore inicialmente. Depois o Alfredo observou que esse objeto deslocou-se para perto dele e lançou essa luz ali em direção a ele. Nesse momento, o Alfredo, segundo as próprias palavras, ele ficou tão assustado que ele jogou tudo para cima. Ele jogou a chave que ele carregava da igreja, a chave do kitnet dele, né? Largou as chinelas ali que ele estava calçando, tinha um pacote de biscoito na mão também. Enfim, ele jogou tudo para o alto, correu lá para a porta do kitnet. E ao invés dele abrir, porque ele tinha a chave, ele começou a esmurrar a porta do kitnet, pedindo para o amigo dele abrir a porta. Então ele gritava desesperadamente, segundo ele, esmurrando a porta e chamando o nome do amigo, e o objeto ali atrás dele, bem perto, né? Pelo que eu pude observar ali, aquela mangueira ali devia ter uns 10 metros de altura, no máximo 15 metros de altura. Então ele estava bem baixo mesmo. E de tanto ele esmurrar ali a porta, um amigo dele abriu a janela, né, para olhar o que estava acontecendo. Quando ele abriu a janela, ele deparou-se ainda com o objeto ali acima do Alfredo, né? Logo depois o objeto saiu em disparada, o amigo dele abriu a porta, o Alfredo entrou desesperado. Uma coisa curiosa é que o amigo dele disse que, enquanto ele estava esmurrando a porta ali, ele não ouviu os gritos dele, não. Ele só escutou o barulho das pancadas na porta, que foi o que chamou a atenção dele, embora Alfredo achasse que estava ali gritando. Então esse é o caso do Alfredo Mendes, né? Agora, se você acha que a história terminou aí, ela não terminou não, meus amigos. Uma semana depois dessa história que a gente está contando para vocês, a gente é avisado que mais uma coisa impressionante aconteceu lá. Então nós voltamos lá cerca de uma semana depois e, pasmem, meus amigos, nós nos deparamos com a marca do pouso de um OVNI ali no quintal da igreja. Isso mesmo que vocês ouviram. A gente chegou lá na igreja e tinha ali a marca do pouso de um OVNI. Essa marca batia com a descrição que o Alfredo deu das dimensões do objeto. Essa marca devia ter aí mais ou menos o tamanho de um carro popular também. Ela era circular e tinha a marca de 3 furos bem no centro dela, né? Eu vi pessoalmente essa marca. Então era como se tivesse ali um tripé sentado ali no centro da marca ali e deixado aqueles 3 furos, né? A marca era como se o gramado tivesse queimado, como se tivessem feito ali uma marca ali circular, e aquilo ali queimou o gramado. Nós fomos lá, conversamos com o Alfredo novamente. O que ele disse é que ele acordou de manhã e aquela marca estava ali. Na época não existia essa explosão que existe hoje em dia de câmeras, né, onde você pode registrar através de filme, de fotografia, os momentos aí da vida. Naquela época era bem mais difícil. E a gente tinha uma câmera com um filme de 36 poses. Nós gastamos todas as 36 poses batendo foto ali do lugar, né, do local, da gente ali perto do local. Enfim, a gente bateu várias fotos ali da marca, mandou revelar. E, meus amigos, não prestou nenhuma. Depois que a gente foi lá pegar as fotografias, a gente ouviu da empresa responsável por revelar as fotos que não prestou uma única foto. Eles devolveram para nós um filme totalmente velado e disseram que não prestou nada, que a gente tinha perdido tudo, né? A sorte é que um pesquisador chamado José Luiz, né, que na época foi lá também, conversou com Alfredo, ele fez o registro da marca. Essa fotografia que ele bateu saiu na revista UFO, que é uma revista especializada em ufologia, conhecida mundialmente, é uma revista brasileira, e graças ao José Luiz a gente tem essa imagem para mostrar.
Eu vou mostrar essa imagem para vocês agora, depois a gente volta a falar do caso. Esta é a marca do pouso do OVNI no gramado do quintal da igreja, meus amigos. Aí na imagem vocês podem ver o pesquisador e escritor José Luiz ao lado da pessoa que viveu essa experiência, do senhor Alfredo Mendes. Depois que aconteceram esses dois fatos, né, que ele viu o objeto, uma semana depois apareceu a marca do pouso do objeto, a gente escutou falar, aí a gente não voltou lá mais para conversar com ele, mas escutou falar que ele fez uma regressão hipnótica, e na regressão hipnótica ele teria descoberto que ele foi abduzido por seres extraterrestres. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele teria sido abduzido por seres extraterrestres. Vou mostrar aqui para vocês o recorte da revista UFO, em que saiu a matéria falando a respeito deste assunto. Este aí, meus amigos, é um recorte que eu fiz do site da revista UFO, onde há uma matéria produzida pelo pesquisador José Luiz Lanhuso Martins. O rosto que vocês estão vendo é o dele, falando a respeito do caso do OVNI que pousou no quintal da igreja. Bem, meus amigos, este foi o caso do Alfredo Mendes, até onde a gente ouviu falar, tempos depois destes fatos terem acontecido na vida dele. Ele saiu da igreja. Ele trabalhava na administração daquela igreja no bairro do Guamá, então ele saiu. Hoje em dia a gente não sabe por onde anda o Alfredo, né? Outro fato interessante é que o pároco da igreja, segundo que a gente ouviu, logo depois que ficou a marca do pouso do OVNI, começaram aí muitos curiosos lá, a gente querendo ver a marca, o que era aquela marca, né? Como era. Então a igreja começou a ser visitada por muitos curiosos por causa da marca. E o pároco resolveu cimentar, fazer uma calçada ali naquela área do quintal toda, acabando com a história da marca. Então a marca não existe mais lá hoje em dia, mas conforme vocês viram, ficou o registro dela. Uma outra história bem interessante que nós conseguimos registrar pessoalmente também aconteceu no ano de 1996, no mês de abril. Essa história a gente vai contar com mais detalhes no vídeo da semana que vem, mas eu vou fazer uma introdução a ela. Tá? Ela ocorreu no ano de 1996, num conjunto no distrito de Coraci, e envolveu uma adolescente de 17 anos. Segundo o que a gente pôde apurar, essa moça, meus amigos, ela foi abduzida, ela foi levada por uma espaçonave, segundo ela afirmava na época. E lá dentro da espaçonave, ela passou por experiências traumáticas que a deixaram horrorizada com o que ela viu. Mas eu vou contar essa história para vocês semana que vem, né? Vou pedir aí que vocês aguardem mais uma semana e no final de semana que vem a gente está postando um vídeo com o final desta postagem sobre ufologia, cujo título é Abduções em Belém. Teriam extraterrestres visitado nossa cidade no ano de 1996? Então, aí para a semana a gente conta a história dessa moça que a gente registrou. Né? É bom que se diga. Eu estive pessoalmente apurando essa história. Vocês vão saber dos detalhes dela semana que vem, tá bom, meus amigos? Muito obrigado aí a todos vocês que têm dado sugestões de pesquisa. Algumas pessoas têm apontado aí lugares públicos para que a gente pudesse visitar e trazer histórias, relatos de lá. Né? Eu agradeço muito as sugestões de vocês. A gente tem tentado alguns lugares. Fomos no Palácio Antônio Lemos recentemente fazer uma pesquisa justamente por sugestão de seguidores da página e do canal. A gente tentou um outro lugar público aí de visitação, mas a gente não conseguiu permissão ainda, porque lá é bastante burocrático a coisa. Tem que conversar, tem que explicar a intenção da sua pesquisa. Eles só permitem registros quando esses registros são para publicações em perfis, por exemplo, no Facebook, pessoais, mas quando trata-se de páginas de canal no YouTube, aí a coisa fica mais burocrática, tem que explicar o que você vai fazer. Eu tentei obter a permissão ali para filmar num determinado lugar público, não consegui ainda, né? Eu tenho que marcar uma reunião com o diretor do lugar para poder explicar, e se for deferido o meu pedido, eu vou poder fazer os registros. Se não for,
eu não vou poder fazer. Então, agradeço aí a todos vocês que têm dado as sugestões, né? A gente procura seguir o que vocês estão dizendo, mas como eu expliquei agora, nem sempre está nas nossas mãos. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe. Não se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí, dá essa força pra gente aí, aumenta, engrossa esse caldo aí de pessoas que curtem, né, que seguem aí os relatos de arrepiar da nossa página e do nosso canal no YouTube. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo relato.